Depois, dia 13 de agosto, em História, eu vou realizar a correção da página 6, da atividade da página 6. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre a circulação de pessoas e mercadorias no passado. Então, a primeira questão diz assim, ó, relacione as colunas de acordo com o significado das palavras. Aí nós temos comércio, 1, 2, comerciante, 3, consumidor, 4, vendedor e 5, escambo, tá bom? Nós estudamos tudo isso ontem na aula de ontem, tá? Ó, troca de produtos por produtos sem uso de dinheiro. Escambo, né? Aquela troca lá que a gente viu. Atividade de troca de mercadorias e serviços. Comércio, número 1. Então, 5.1. Pessoa que compra produtos ou serviços. 3, consumidor, tá bom? Pessoa que trabalha vendendo produtos ou serviços. 4, que é o vendedor. E o último, dono de estabelecimento comercial, comerciante. Então, vai ficar desse jeito que vocês estão vendo, ó. 5, 1, 3, 4 e 2, tá? Na segunda questão, diz assim, qual é a importância do comércio para a sociedade? Então, você vai dizer que o comércio é importante porque as pessoas não produzem tudo que precisam ou desejam. E aí, é necessário, né? É necessário adquirir de quem produz ou de quem tem, tá certo? Então, essa é a resposta da segunda questão. A terceira questão diz assim, de acordo com o que ocorria no passado, ordene de 1 a 3 estas imagens que representam as primeiras trocas comerciais. Então, nós temos aqui, a primeira imagem tem um homem trocando peixe por moeda. Então, aí a gente já sabe que aconteceu mais pra frente, né? E aí, nós vamos colocar número 3 nela. Na segunda imagem, nós temos o pessoal colhendo ali, se eu não me engano, é trigo, né, gente? E aí, nós vamos colocar o número 1, tá bom? E na última imagem, nós temos a pessoa trocando o trigo por peixe. E aí, é o número 2, tá bom? A quarta questão diz assim, ó, pesquise as diferentes cédulas usadas no Brasil, cole ou desenhe imagens de algumas delas no seu caderno. Também identifique a época em que foram utilizadas, tá? Essa é uma resposta pessoal, gente, vocês vão fazer no caderno, tá? E aqui na seção Outros Olhares diz o seguinte, na atualidade, algumas pessoas ainda praticam trocas comerciais sem usar moedas. Por exemplo, uma pessoa pode oferecer um serviço de jardinagem em troca de receber aulas de inglês. Essa troca é chamada de comércio solidário, tá? Você já fez alguma troca desse tipo? Então, geralmente, né, na atualidade acontece sim essas trocas solidárias, né, esse comércio solidário, onde uma pessoa troca determinado serviço para adquirir outro, né? E aí ele deu o exemplo aí da pessoa que faz serviço de jardinagem em troca de aulas de inglês, tá? Mas não é só dessa maneira que acontece, né? Ou trocas de outros tipos de serviço, tá bom? Então agora nós vamos ver um pouquinho sobre a circulação de pessoas e mercadorias no passado. Então, gente, desde que as pessoas elas começaram a fazer essas trocas de mercadorias, centros de comércio começaram a surgir no mundo. Um desses centros comerciais era localizado em Tumbuktu, uma cidade construída há mais de 1000 anos, no reino de Mali, na África. Então, gente, essa cidade ela se destacava por suas atividades comerciais e assim atraía diversas pessoas de diversas regiões e diversos continentes. Então, nesses centros comerciais aconteciam as feiras comerciais. Então, gente, as feiras eram importantes centros comerciais. Nessas feiras comerciais era possível adquirir diversos tipos de produtos. Em Tombouctou, né, aquela cidade que eu falei para vocês, era um local muito movimentado, no qual as pessoas elas se encontravam na feira para trocar mercadorias. Então, eu quero que vocês observem aí a representação de como o comércio funcionava, né, nesse local, nessa cidade, né, Tombouctou. Olha só,
nós temos aqui, número 1 aí, a moeda utilizada era uma concha de molusco chamada caurim, tá? Bem aí no número 2, observem, nas feiras eram vendidos produtos como ouro, sal, nozes de cola, que vinham de diferentes locais do reino de Mali, né? Nozes de cola são plantas, né? Que as sementes são muito usadas pelos povos do deserto para fins medicinais, tá? Eram usadas como remédios. Aí no número 3, observem, olha só, os povos do deserto também eram comerciantes e buscavam mercadorias no norte africano, como tecidos e armas de metal, e as levavam até Tombuctu, tá? O camelo era um meio de transporte usado, porque esse animal é bem adaptado ao clima das regiões desérticas, tá? Aí no número 4, gente, nós temos aí, ó, não era somente as mercadorias que transitavam pelo deserto. Em meio às diversas trocas que ocorriam nas cidades, informações também eram levadas de um lugar para o outro. O islamismo, que é uma religião fundada por Maomé, que é considerado o maior dos profetas para os seguidores dessa religião, que acreditam em um só Deus chamado Alá, tá? Isso é o islamismo. Por exemplo, é uma religião que chegou ao Tombuctu por causa da grande circulação de pessoas no local. A mesquita é o templo dos praticantes dessa religião, tá certo? Então, gente, grandes centros comerciais existiram no passado. Tombuctu, né, é um exemplo de um desses locais, que é uma cidade localizada lá na África, tá? Então, eu quero que vocês agora realizem a atividade da página 8, tá? Lá nas atividades nós temos uma questão e na seção explorando documentos são quatro alternativas orais que vocês iriam fazer conversando com os colegas. Mas como nós não estamos podendo conversar com os colegas, vocês podem responder no caderno, tá bom? E aí a gente debate na próxima aula.